Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Pode sentar, por favor. Deus é poderoso. Deus é bom o tempo todo. Deus pode falar comigo e com você em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas o cuidado de Deus, o zelo do Senhor por nossas vidas, faz com que Ele mesmo prepare ambientes favoráveis para que nós possamos ouvir e estar atentos à voz do Senhor. Esse é um ambiente espiritual preparado por Deus. Desde quando Deus colocou no coração do servo dele, o pastor Renato, para abrir o ministério e locar esse templo e aqui ser transformado numa casa de oração, o Senhor nosso Deus já transformou esse ambiente em um ambiente espiritual favorável para que possamos ouvir a sua voz. Deus tem falado conosco muito nos últimos dias. Deus tem falado com a igreja. E acredito que hoje não vai ser diferente. Ele sempre tem ministrado no meu e seu coração aquilo que nós devemos e podemos fazer na nossa capacidade limitada, com a ajuda dele, do Espírito Santo, para andarmos nessa terra de forma que venhamos agradá-lo mais e mais. E consequentemente sermos abençoados. Então, já que esse é um ambiente criado por Deus, e você saiu da sua casa para adorar a Deus, como foi dito no início, abra sua Bíblia junto comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, um texto bíblico bastante conhecido. E eu não vou pregar esse texto. Eu só quero fazer um paralelo com outro texto que nós vamos meditar. Amém? Ezequiel 37, você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: E a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Agora volta a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias. São dois livros. Você vai voltar a Lamentações e Jeremias. Volta um pouquinho em Jeremias, capítulo 18. Você encontrou Jeremias capítulo 18? Diz assim a palavra do Altíssimo: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Dois textos bastante paralelos. Nas duas ocasiões, Deus pega os seus profetas, os teus servos, tira de um lugar e leva para outro lugar. No caso do profeta Ezequiel, capítulo 37, Deus o tira de um lugar bastante complicado, pois Ezequiel estava em meio aos cativos na Babilônia. Tira de um lugar bastante complicado, uma situação muito ruim, e o leva em espírito. Quando a Bíblia diz leva em espírito, ele dá uma visão ao homem, e o leva em espírito a um vale de ossos secos. E por onde quer que Ezequiel olhe, só vê problema. Por ali havia passado um espírito de morte. Ele vê tudo aquilo, e o texto, creio que a grande maioria conhece. Deus então dá uma ordem para o profeta para que ele comece a profetizar sobre os ossos. Coloca o poder dele no profeta.
No outro extremo, no outro caso, que é o que nós vamos meditar, ele pega o profeta Jeremias, mas ele não dá uma visão ao profeta, ele dá uma ordem. Tanto que no caso de Ezequiel, existe apenas um breve diálogo entre Ezequiel e Deus. No caso de Jeremias, Deus dá uma ordem, disse: vá à casa do oleiro. Então Jeremias sai de um lugar também bastante complicado, que ele estava em Jerusalém sitiada pelos babilônicos. Dentro da cidade reinava a fome e a peste. Para o lado de fora, a espada dos babilônicos, reluzindo, sedenta de sangue. Então Deus pega o profeta Jeremias e dá uma ordem: vá à casa do oleiro, que lá você vai ouvir a minha mensagem. Então Jeremias sai do lugar onde ele está e vai até a casa do oleiro, e ali ele encontra o quê? Um ambiente de paz. Em meio à guerra, em meio à fome, em meio à peste, Deus é bondoso com o profeta, retira de um lugar, remove para o outro, para que ele possa ouvir a voz do Senhor. E ele pede que o profeta Jeremias observe o oleiro trabalhando com a roda. O texto diz que o oleiro está trabalhando o vaso e o vaso se desmancha em suas mãos. Então ele pega o barro novamente, amassa o barro, coloca na roda e modela um outro vaso segundo a sua vontade, segundo a vontade do oleiro. E se você continuar o texto, você vai perceber que Deus diz ao profeta: diga para esse povo obstinado, será que eu também não posso fazer com eles como faz o oleiro? O oleiro, ele não descarta o barro, ele não joga fora, ele pega o mesmo barro, enquanto ele está sendo modelado, ainda não foi levado ao fogo, ele pode ser trabalhado. Assim somos eu e você. Quando você é motivado a estar nessa casa de oração, quando o Espírito Santo te motiva a estar aqui, é porque você ainda está sendo vaso nas mãos do oleiro, você ainda está sendo modelado segundo a vontade de Deus. Por mais que você erre, por mais que você tropeça, cai, levanta, o Senhor não descarta você. Ele tem um zelo precioso pela sua vida. Ele novamente te chama, novamente te atrai, para fazer de você um vaso perfeito segundo a vontade dEle. E às vezes nós resistimos ao chamado do Senhor. E nós estamos aqui vivendo um tempo em que estamos clamando por um avivamento na igreja, debaixo de uma palavra que foi revelada por um profeta de Deus, que esteve aqui recentemente. E às vezes nós somos convocados a estar orando a Deus, a estar intercedendo diante de Deus, mas encontramos algumas dificuldades. É bom que se entenda que nós ainda somos vasos na mão do oleiro. Mas glória a Deus que quando você vem num dia de culto, seja de quarta ou de domingo, você teve uma semana muito abençoada, só aconteceram coisas boas na sua vida, e ainda assim você vem a esta casa de oração, aí você pode estar na condição do profeta, de observar o oleiro trabalhando os vasos, observar o Senhor modelando os vasos segundo a sua vontade. E aí você passa a ser um porta-voz de Deus nas nações, você passa a ser um porta-voz do Senhor, como era Jeremias no tempo dele. Em meio à guerra, em meio à fome, em meio à peste, o que ele mais fazia era interceder por Campo Grande, era interceder pelas vidas que estão perecendo. Eu costumo brincar, que até um tempo atrás eu dizia que eu vivia correndo desesperado atrás de almas perdidas. Não, irmão, as que se perderam já se perderam. Eu e você temos que lutar, correr pelas que estão se perdendo, pelas que estão perecendo. Por isso que o Espírito de Deus te atrai sempre a esse lugar, te atrai à casa do oleiro, para ir trabalhando o seu caráter, moldando você segundo a vontade dele. E por mais que eu me ache perfeito, por mais que eu ache o crentão, o certinho, o correto, Deus ainda tem algo a acrescentar na minha, na tua vida. Deus tem sempre algo a acrescentar na tua vida. Porém, até para que isso ocorra também, Ele precisa arrancar algo de você. Nós oramos e clamamos a Deus: Deus, eu quero unção. Senhor, eu quero uma unção dobrada do Teu Espírito. A unção só começa a entrar quando o lixo começa a sair.
A unção só começa a entrar quando o lixo começa a sair. E às vezes temos essa dificuldade de orar e interceder. Hoje de manhã eu estava saindo aqui, fui no posto fazer um serviço ali, e como eu sabia que ia pregar hoje, eu procuro sempre estar falando com Deus. Medito no texto, pego a palavra e peço: Senhor, me acrescenta algo que eu quero entregar para o teu povo. E lá no posto, num breve diálogo com o Senhor, eu disse: Deus, há alguns anos atrás, eu vivi numa situação muito ruim, muito difícil, eu clamei, eu pedi a morte. Aliás, o pastor Carlos também, já até relatou aqui. E o Senhor nem sequer me deu resposta. Por quê? Hoje o Senhor me respondeu. E Ele pediu para que eu diga também à igreja. Sabe por que Deus não te matou ainda? Sabe por que Deus não me matou? Porque nós não estamos preparados para morrer. Nós estamos sendo preparados para viver. Estamos sendo moldados, modelados por Deus, trabalhados por Deus, para que tenhamos vida. E a vida de Deus que Ele está colocando em nós, ela é para ser distribuída. Nós estamos preparados para viver. E às vezes temos uma certa dificuldade nessa vida em Cristo Jesus. E Deus sabe disso, Ele é bom, Ele conhece a minha, a sua fraqueza, conhece a nossa pequenez. O que Deus está fazendo hoje, comigo e com você, Ele está nos convidando para ter uma briguinha com Ele. Deus é tão bom, tão perfeito, e tão maravilhoso, e nós somos tão livres, que de vez em quando Ele nos chama para lutar com Ele. Tem um homem na Bíblia chamado Jacó, que ele só teve o nome dele transformado de Jacó para Israel quando ele lutou com Deus. Tenha coragem, seja ousado. É lógico que quando você for brigar com Deus, eu vou te dar uma ideia, você vai apanhar. E talvez depois de uma boa surra, você fica todo molinho, quebradinho, Ele pega você, põe na bancada de novo e trabalha você. Já tive umas 10 brigas com Deus. Nas 10 eu apanhei. Mas Ele não me matou. Ele não te matou ainda, porque você é filho, adotado em Cristo Jesus. Ele tem algo com você. Ele tem algo a realizar na sua vida. E vem fazendo através da sua vida. Precisamos ser ousados diante de Deus. Quando o Senhor nos atrai para a casa dele, quando o oleiro te chama, se lance em Cristo. Porque quando você decidiu caminhar com Jesus, andar com Jesus, você disse assim para Ele: olha, eu vou caminhar contigo, Jesus, não vou apenas estar na igreja. Você está dizendo que está sendo capacitado para encarar todos os desafios. E é a fé bíblica que vai te capacitar a enfrentar todos os desafios. Não é uma fé que às vezes está sendo pregada de um evangelho triunfalista que só engana as pessoas. Não, irmão, entra na guerra que Deus vai te dar a vitória. Vai lá e compra o carrão lá de 200 mil reais, parcela de 1.500 reais, 200 vezes, mesmo que você ganhe só 1.000, que Deus vai pagar o resto. É mentira, irmão. Agora a fé do evangelho genuíno, firmado na cruz do Calvário, quando você passa a ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, ela te capacita a lutar e a vencer em todas as circunstâncias, mesmo que você não vence a batalha. A Bíblia não diz que você é obrigado a vencer todas as batalhas, ela diz que você não deve parar de lutar. O outro extremo é o evangelho humanista, que gera bajulação, mas não cura ninguém. Não, irmão, é assim mesmo. Ó, deita aí no chão, não reage mais não, porque Deus quis assim, você está estrupiado mesmo, mas Ele te ama, viu? O evangelho de Jesus Cristo,
Ele capacita você, capacita a mim, para continuar vivendo, como vivia o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, em situações totalmente perturbadoras, mas conseguia achar tempo para falar com Deus, ouvir a voz de Deus, ou para ser um repórter de Deus, ou para ser trabalhado por Deus. Essa fé que o Senhor tem buscado na igreja, uma fé que pode motivar a igreja a estar aqui orando nas segundas, nas terças e nas quintas-feiras. Nós fomos convocados recentemente para estar orando aqui. Deus já levantou uns poucos guerreiros para fazer isso. E aí nós entramos em oração. Nós entramos em oração, intercessão e clamando pelo avivamento. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão. E eu falo isso com temor no Senhor. Como é fácil eu orar por alguém que só me abençoa. Como é fácil orar por alguém que eu gosto muito e que nunca me causou problemas e que eu quero vê-lo salvo. Mas como é difícil orar por alguém que só te persegue. Como é difícil você entrar em oração e orar por alguém que te magoou, por alguém que te machucou. Sabe por que é difícil, irmão? Porque ainda tem muito lixo. Tem muito lixo aqui dentro. Tem muito lixo aí dentro. Nós temos dificuldades. E às vezes até somos hipócritas diante de Deus. Não, Deus, eu vou orar por aquele tribuloso. Eu sei que o Senhor o ama. Então salva ele. Ele vive me perseguindo, me deu um golpe um tempo atrás. Ajuda, Deus. Mas, irmão, Deus sonda a mente e coração. Ele sabe que a tua vontade humana, a tua natureza pecaminosa, a minha natureza pecaminosa é: Deus, eu queria falar, mata, destrói, arrebenta com tudo. Jeremias não fazia assim. Ele chorava de Deus, clamava por aquela nação rebelde. Ele clamava por Jerusalém. Tanto clamava que em dado momento Deus fala: Jeremias, pare de orar por esse povo, porque eu preciso trabalhar a dura serviço desse povo. Eu preciso modelar esse povo, moldar esse povo. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus. Isso já foi dito várias vezes aqui, é dito em tantos lugares, como uma listinha muito pessoal. E eu tenho esse direito, você tem esse direito, somos livres em Cristo. Mas essa listinha pessoal Deus já conhece, porque nós oramos ela diariamente. Às vezes eu me envergonho diante de Deus, no momento de oração e intercessão. Eu entro em oração e começo: Deus, fulano, ciclano, beltrano, mas não dá 10 minutos. Deus, minha filha ainda está, Senhor, meu irmão está no alcoolismo. É só, sabe, é só aqui em volta, ó. A minha Jerusalém é desse tamanhozinho assim, ó. É errado? É pecado? Não. Mas o Senhor quer mais de mim e de você. O Senhor quer mais de mim e de você. Tem nos dado tanto, queridos. Tem nos dado um lugar de paz em meio à guerra. Tem nos sustentado com um braço forte. Tem te dado coisas que você nem pede, mas que outro pediu em teu favor. E você ganhou. Aqui todo mundo sabe, eu nunca pedi carro para Deus, mas eu ganhei, certamente alguém orou e pediu para que Ele me desse. Olha lá, o pastor Renato orou. E nós podemos sim pedir para o Senhor, temos esse direito à liberdade em Cristo Jesus. Não devemos ser tímidos diante de Deus. Continuar orando, continuar trabalhando, continuar lutando. Porque se a tua fé estiver firmada na cruz do Calvário,
Irmão, ela não corre perigo. A fé que a Bíblia nos orienta, nos ensina, é justamente para suportar aquilo que humanamente eu não estou capacitado a suportar. Me ensina a olhar para o problema, dimensionar o tamanho dele, na realidade dele. E a hora que eu ver que o negócio é feio mesmo, eu olho para Deus, como fez Ezequiel. De bobo não tinha nada. Deus falou, isso aqui pode ter vida? Ele não falou nem sim nem não, senão ia continuar o diálogo. Ele fala assim, então faz ele viver. Deus falava para ele, não, está duvidando de mim? Deus ia falar, Senhor, tu sabes. Diga isso para o teu problema às vezes. Agora tem problema que Deus não vai resolver para você, irmão, sabe por quê? Porque já te deu condições de resolver, já te deu capacidade para isso. O que eu preciso, o que você precisa, é enxergar a dimensão do problema, qual o tamanho real dele. Olhe sempre para ele com os olhos de Deus. O problema desses dois profetas aqui, Ezequiel e Jeremias, era muito grande. Mas em nenhum momento eles deixavam de ouvir a voz do Senhor. Homens separados por Deus, para serem instrumentos na mão de Deus. E aqui nós sabemos, tem palavras e palavras sendo lançadas aqui, que aqui tem homens e mulheres que querem ter compromisso com Deus. Só precisa ousar um pouquinho mais. Curiosamente, em Jeremias 18, o contexto da época, uma cidade sitiada, uma tragédia, ainda assim, tem lá um oleiro trabalhando, fazendo vaso. Será que o sujeito tinha para quem vender vaso? Se nem comida tinha, estava morrendo de fome. E o cara está lá, no cantinho dele, trabalhando um vaso na roda. Quem é esse oleiro? Que mesmo o mundo se acabando à sua volta, que mesmo tudo parecendo ruim, ele ainda encontra paz para trabalhar os vasos. Nós podemos sim viver em meio a problemas, e nós estamos vivendo em meio a problemas, mas nós podemos e devemos olhar para o problema. Se você não tem condição de resolver, entrega para ele. Se você pode, levanta a cabeça, vai e vença, resolva. Resolva. É possível. É possível ao que crê. Deus não levanta um povo para ficar andando de cabeça baixa. Joel capítulo 2, a Bíblia fala da igreja. Eis que um poderoso exército se levanta. Está falando da gente. E nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra todo o domínio e potestade que rege o mundo espiritual da maldade. As armas com que lutamos também, está em 2 Coríntios, elas não são humanas, mas são poderosas em Deus, para vencermos os desafios. Quando a Bíblia diz, quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. Não está dizendo se você passar, talvez um dia não. É uma certeza, você vai passar. Eu vou passar. E aí quando você passar, estiver sendo habilitado e capacitado pelo Evangelho genuíno de Jesus Cristo, a palavra se cumpre na tua vida. Você não vai se afogar, não vai se queimar, porque é outra certeza que Deus dá. Ele dá a certeza que você vai passar por um momento difícil, mas também te dá a certeza de que você não vai perecer. É crer, confiar e avançar. Crer naquele que é poderoso para salvar, naquele que é poderoso para restaurar, naquele que pode todas as coisas.
Jeremias 18. O oleiro e o vaso. Quantas vezes você sai da sua casa, como foi dito no começo, o pastor Renato adiantou, liga o botão automático, não, eu preciso ir na igreja, eu tenho que ir na igreja. Você não sabe o que vai ser pregado, não sabe o que vai ser o louvor que vai ser cantado, mas no íntimo existe algo dentro de você, uma necessidade de se aproximar do Senhor e ser trabalhado por Ele. No íntimo existe algo que nos atrai para a presença de Deus. Recentemente eu fui ministrado pelo pastor Luiz Hermínio no DVD, e eu quero passar isso para a igreja. Ele diz que tudo aquilo que é arrancado da sua origem, a tendência é morrer. Pois quando Deus começa a formar, começa a criar, Ele dá uma ordem para a terra: terra, produza suas árvores, dê os seus frutos. Ele terceiriza o serviço, cria um, depois dá ordem para criar o outro. Quando Ele nos faz, Ele se detém mais um pouquinho. Ele então para e diz: façamos nós o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Por isso, se você arranca uma árvore e joga no chão, o que acontece com ela? Ela morre. O que aconteceu com a humanidade depois do pecado? A tendência é morrer. O homem afastado de Deus, ele morre, irmão. Mas aquilo que foi feito na cruz do Calvário nos reconciliou com o Senhor, nos aproximou do Senhor, nos reconciliou com Ele. Então já não há mais morte, existe vida em você. Não importa se, como Ezequiel 37, se na tua vida, no teu passado, um espírito de morte passou e fez tudo virar ossos secos, sei lá, na área financeira, na área relacional, não interessa. Pode ter passado, e eu sei que passou, porque na minha vida passou. Atente para o que o Senhor diz, porque a partir do momento em que Ele te atrai para a presença dEle, Ele coloca nele, coloca em você o Espírito dEle, Espírito de vida. E aí você começa a ter condições de ter uma vida em Cristo Jesus. E quando nós falamos em história, nós cantamos aqui que Deus está escrevendo uma nova história a meu respeito. A história da humanidade, ela é contada antes de Cristo e depois de Cristo. A tua história também, querido, ela é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Salvo alguns que já estão nascendo na presença de Deus, como Emanuel, como a Isabela nasceu recentemente. A grande maioria, eu creio, que tem uma história de antes de Cristo e depois de Cristo. E essa nova história que o Senhor está escrevendo na tua vida, ela é nova para mim e para você. Mas ela já estava guardada na mente de Deus, ela está. Assim como na mente do oleiro existe o projeto original do vaso que ele estava moldando, assim também na mente do Senhor tem um projeto perfeito a teu respeito. Amém? Tem um projeto perfeito a teu respeito. Nada pode mudar isso. Eu só preciso me lançar em Deus, que esse projeto será concluído em nome de Jesus, porque é Ele quem faz. Quando você se dispõe na mão do Senhor como barro, e que é a verdade é o que nós somos pó, nós somos barro. Sabe por que você não vence todas as vezes? Deus está te mostrando quem você é. Você é barro, você é pó. Ele nos permite de vez em quando a sofrer uma derrota, para que possamos estar constantemente reconhecendo a soberania do Altíssimo sobre as nossas vidas. É com a permissão dEle que às vezes você pereceu, mas não foi exterminado, não foi eliminado. Ele não descartou você. Com amor, com bondade, te pegou novamente, jogou uma aguinha, derramou bálsamo, curou tua ferida, colocou na bancada: vou trabalhar esse filhinho meu, vou trabalhar essa minha filhinha segundo a minha vontade. E a vontade do Senhor é perfeita, pois no mesmo livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, ele diz: porque sou eu o seu Deus que conheço os planos que tenho para vós, plano de paz e não de guerra,
plano de prosperidade. É o Senhor quem conhece o plano perfeito a meu e a teu respeito. Eu só preciso continuar andando segundo a vontade dEle. Você só precisa determinar no teu coração: não, eu pertenço a Cristo Jesus. Eu vou combater essa carne que às vezes luta, milita. O pastor me chama para orar, mas aquele sofá prende a minha naquele lugar e eu grudo naquela televisão, aquilo fica me cativando. Às vezes a gente vem para um culto para ser abençoado. Aliás, sempre nós viemos para o culto para ser abençoado. Mas às vezes você vem e ocorre um culto de libertação. Para que haja libertação, irmão, não é necessário que a pessoa fique estribuchando no chão, espumando, rolando, gritando. Não. Quando você abre o teu coração, a palavra entra, o lixo sai e a unção vem. Quando você abre o seu coração para o Senhor, coisas boas são colocadas dentro de você. E você começa a ter uma vida, uma plenitude de vida, em que pessoas ao seu redor também vão ser contagiadas. Em primeiro momento vão pensar que tu está maluco, mas logo vão compreender, vão querer essa paz que Deus tem colocado dentro de você, a paz que estava no profeta, a paz que nós vivemos em Cristo Jesus. Não tem dinheiro que compre. Primeiro, que ela é impagável. Segundo, que ela é de graça. Ela nos foi ofertada por graça imerecida, perdão imerecido de Deus. Ela está sobre a minha e sobre a sua vida. Então, quando você for convocado, quando você for acionado, lembre-se do compromisso que você fez com Deus, não com o pastor. Porque comigo você pode falhar com qualquer um, pede desculpa, perdão, está perdoado em nome de Jesus. E Deus também pode te perdoar, Ele é bom para isso. A Bíblia diz que o sangue de Jesus perdoa todo e qualquer pecado. Aquilo que você fez, aquilo que você disse, que você falou, pensou, jamais vai alterar a essência de Deus. Mas aquilo que Deus fala para você, pode mudar a tua vida, pode transformar a sua vida. Digam coisas para Deus, Ele quer ouvir. Digam coisas para o Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. É um pai que tem prazer em ouvir a voz do filho. Tudo que você disser, o Senhor vai ouvir. E tudo aquilo que Ele disser, eu oro e peço em nome de Jesus Cristo, que você também esteja atento para ouvir. Porque quando Jeremias recebia as mensagens do Senhor, ele ia lá e reportava. Só levava chibatada, teve uma vida difícil. Mas Deus sempre o honrava. Não tenha medo não, irmão. Lute com Deus, brigue com Deus. Ele não vai te matar. Até quando a gente pede, Ele não mata. Porque essa era a nossa vontade. Mas a vontade dEle é nos usar. Colocar vida em nós. Mais vida. O Espírito de vida. Para que mais vidas sejam alcançadas. Através da sua vida. Da minha vida. Amém, queridos? Façam diariamente uma aliança com Deus. Façam constantemente votos com o Senhor. Orem, intercedam, peçam tudo ao Pai, porque Ele tem para dar. O celeiro de Deus é inesgotável, a bondade e a misericórdia do Senhor também. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós não somos levantados por Deus para ficar fazendo barulho e entretenimento.
para mostrar para pessoas que somos crentes espirituais. Nós estamos sendo levantados por Deus para abalar a estrutura do inferno, que tem ceifado a vida de muitos. O maligno tem enganado pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não têm o conhecimento da palavra. Conhece um Deus de ouvir falar, mas não tem coragem para se aproximar de Deus, para ter intimidade com Deus. Eu e você já temos essa coragem, porque você está sendo orientado, você está sendo desafiado, sendo motivado a ter essa coragem de chegar diante de Deus e colocar suas causas, colocar suas razões. Sabe quem sempre tem razão? Deus. Ele sempre tem razão a meu e teu respeito. Eu tenho que abandonar a minha razão, abandonar o meu achismo, os meus conceitos e preconceitos, e viver na casa do Pai. Nós cantamos aqui: tua graça me basta, tua presença me sustenta. Momentos como este culto, eu digo assim: eu desafio você a sair daqui hoje e olhar para dentro de si mesmo, olhar para o teu coração, para saber se você ainda está em condição de vaso sendo trabalhado por Deus, ou se você já pode ser um Jeremias em Campo Grande, ser um Jeremias na tua família, ser um Jeremias na sua casa. Olha, eu ouvi Deus falar isso, 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 e eu vou ser ousado e vou dizer para você também. Em qualquer das duas ações que o Senhor te colocar, seja como vaso, ou seja como profeta de Deus, você vai ser canal de bênção na vida de alguém. Porque primeiro Deus coloca em você, aí depois você põe para fora aquilo que Deus coloca em você. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que nós venhamos a cada vez mais ter uma vida intensa com Deus, participar de tudo aquilo que a igreja, na verdade o dono da igreja propõe. É o Senhor Jesus, o dono da igreja, que propõe as ações para a igreja. Quando é do homem para o homem, nada é edificado. Mas quando parte do homem para o coração de Deus, ou da mente de Deus para motivar o homem, como disse no começo, alguma coisa acontece. Nós vamos continuar orando e intercedendo diante de Deus por esses dias que estamos vivendo, que não está nada fácil, gente. Olha ao teu redor, olha para você mesmo, vê o quanto Deus já tem te abençoado, o quanto o Senhor tem te amparado. Mas por favor, em nome de Jesus Cristo, olha um pouco ao teu redor, olha ao teu redor e veja como você está sendo necessário nas mãos do Senhor. Sinta-se um privilegiado nas mãos de Deus, para estar orando e intercedendo e fazendo algo para Deus. Eu desisti de servir pessoas, porque pessoas não se satisfazem com nada. Eu tomei a decisão de servir a Deus, porque servindo a Deus eu posso servir as pessoas sem me machucar, sem carregar um fardo desnecessário. Quando você serve as pessoas, você espera algo das pessoas. Mas quando você serve a Deus, você consegue servir as pessoas sabendo que a recompensa vem de Deus. Essa capacidade, essa virtude, ela está em você. Ela é colocada em você pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, eis aqui o teu povo, Senhor, a tua igreja, a qual o Senhor tem reunido nesse lugar, onde palavras, Pai, são ditas da sua boca, e o teu povo as recebe em seus corações. Meu Deus e meu Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, misericórdia, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, por tudo aquilo que já ouvimos de Ti, Pai. Entendemos, compreendemos, mas temos uma dificuldade, Deus, de colocar em prática, Senhor.
Nós sabemos que na medida em que damos um passo de fé, meu Deus, as comportas do céu realmente se abrem sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós queremos ter uma fé inabalável como a fé de Abacuque, como a fé do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel e de tantos outros teus servos que estão registrados na Bíblia, que mesmo vivendo, Pai, em maus momentos, circunstâncias, meu Deus, desastrosas, eles conseguiam tirar um tempo para falar com o Senhor, ouvir a tua voz e seguir à risca as tuas orientações, meu Pai. Amado Deus, que a tua igreja não venha colocar a esperança no homem comum. Que a tua igreja, Senhor, venha cada vez mais depositar toda esperança, confiança no Senhor. Porque o Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus que não mente. A nossa fé pode falhar, papai, mas o teu amor não falha. Ele é inconfundível. Nós podemos sentir e viver esse amor no nosso dia a dia, desde que nossos corações estejam cada vez mais abertos, Pai, como um solo fértil, onde a semente poderosa da tua palavra cai e germina, meu Deus. Queremos estar constantemente sendo regados pelo teu poder, Pai. Que o teu Espírito Santo sopre em nós constantemente as tuas virtudes, para que o nosso caráter venha a ser modelado, formado segundo o caráter do teu Filho Jesus Cristo. Queremos sim, meu Deus, ser vasos nas tuas mãos, ser moldados e remodelados quantas vezes necessárias for, meu Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que não despreza nenhum dos seus. O Senhor é um Deus que não descarta uma vida sequer, seja um drogado, um mendigo, uma prostituta. O Senhor é um Deus que sempre tem um amor incondicional para ser derramado nas nossas vidas, nas vidas das pessoas pelas quais intercedemos, ó Deus. Por isso te pedimos, papai, no nome do teu Filho Jesus, que o Senhor incline para os teus ouvidos constantemente para esse lugar onde a tua igreja tem se reunido, onde procuramos, Pai, pregar a tua palavra com temor, Pai, no coração, porque sabemos que tudo aquilo que dissemos, fazemos, Pai, ou ousamos sequer pensar ou até pensar, o Senhor já tem um conhecimento antecipado. Mas nós queremos estar atentos, Pai, ao conhecimento daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Queremos andar segundo a tua vontade. Nós oramos ao Senhor e dissemos, Pai, seja feita a tua vontade. Deus, eu digo que tem que ter muita coragem para dizer isso, porque às vezes a vontade do Senhor é fazer conosco como o Senhor fez com os seus profetas, remover de um lugar a outro, para levar uma palavra às vezes de exortação, uma palavra pesada, onde corações endurecidos podem querer nos afrontar. Mas nós queremos dizer assim ao Senhor: seja feita a tua vontade em nossas vidas, Pai, porque mesmo que o Senhor nos remova de um lugar a outro, nós sabemos que o que faz diferença não é o lugar onde estamos, mas a condição espiritual em que estamos. Se estamos na tua presença, se o Senhor é presente com nossas vidas, a tua palavra diz: não temas, nós podemos sim continuar. Por isso queremos continuar, Senhor, nessa jornada curta aqui na terra. Não queremos abrir mão e não vamos abrir mão, Pai, daquilo que já nos foi dado por graça, que é uma eternidade contigo. Nós buscamos, Pai, uma vida de paz nos dias que vivemos, para que através dos nossos testemunhos nós possamos, Deus, mostrar para as pessoas o esplendor da tua glória, que vive em nós, que habita em nós. Nos ajuda, papai querido, a sermos obedientes ao teu chamado, a sermos submissos à tua vontade, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a ficarmos inertes nas tuas mãos, como fica o barro na mão do oleiro, para ser modelado como vaso. Tira de nossos corações, Senhor, toda a rebeldia, toda a dureza. Remove o lixo, Senhor. Nós autorizamos, Espírito Santo. Remove todo o lixo que teima habitar em nós, para que a unção venha fazer parte de nossas vidas, venha nos preencher de
forma sobrenatural, para que ao falar, ou até na presença física, nós possamos estar contagiando pessoas com o teu agradável perfume, Jesus. Nos ajuda, Deus, a sermos servos obedientes, porque nós sabemos que tudo que nós podemos fazer, na nossa capacidade limitada, é te adorar, é te louvar. E é o que nós vamos fazer agora, Senhor. Entoar louvores a Ti, que é só o que podemos te oferecer, porque tudo mais lhe pertence, Deus. E nós queremos nos entregar completamente ao Senhor, para que possamos dia após dia estarmos caminhando com ousadia, coragem e uma convicção de fé que não se abala por circunstâncias, mas se fortalece cada dia mais e mais. Como eu já disse, mesmo que a nossa fé venha a falhar, nós já entendemos que o teu amor não falha, Senhor. Teu amor não falha, nunca falhou. Foi tão intenso a ponto de pendurar o teu filho Jesus em nosso lugar naquela cruz. O teu amor foi tão intenso pelas nossas vidas. Por isso nós queremos vidas, Pai, vidas para o Senhor. Envia-nos, ó Deus, vidas para esse lugar, em nome de Jesus Cristo, Senhor.